conteúdo, que foi uma aula sobre o meu Pitch Canvas, e foi numa terça-feira. No fim de semana anterior, 2 dias antes, eu havia feito o Startup Day em Macapá, sua capital do Amapá, fronteira com a Guiana Francesa, espetacular é o local, né? E assistiu a minha palestra uma senhora que, após o evento, veio falar comigo e me dar os parabéns, me cumprimentar, que eu fiquei só muito feliz. A dona Maria Antônia, que tem menos de 1,5 m, sabia, tem 1,48 m, fala como que conhecer inovação ali com o meu conhecimento está ajudando ela, uma vez que ela está com 76 anos e está começando a aprender. Isso foi no sábado. E na terça, ela foi assistir a minha palestra sobre Pitch Canvas, e a determinado momento, eu explicando ali só para a galera, que era só pivotar uma ideia, falei, dona Maria Antônia, a senhora sabe o que é pivotar? Não. Então, imagina o seguinte, a senhora saiu aquela manhã aí em Macapá para vender suco de açaí, mas ninguém comprou suco de açaí só naquele dia, e a senhora descobriu que queria um suco de cajá, porque naquele dia a vontade era cajá. A senhora voltou para casa, fez suco de cajá, foi e vendeu tudo. Isso é pivotar uma ideia, você sair para apresentar algo, escutar o mercado. E foi sensacional, uma senhora de 76 anos, só participando do seu primeiro call na vida, começando a empreender, aprender o que é pivotar com exemplo de suco de açaí e de cajá. Foi espetacular, só foi um pico de realização na minha jornada, espetacular. Galera, vamos receber aqui agora Samuel Torres, vou pedir que ele se apresente, tá? Só falo que o cara, se vocês acham que eu sou foda, o cara é fodão, é sério. Eu já começo assim, eu não tenho papas na língua, né? Samuel Torres, meu querido Sam, toca lá, o barco é seu, apresente-se, suba para o palco, meu querido. Maravilha. Primeiramente, muito obrigado a todos, primeiramente pelo convite. Eu acho que é uma oportunidade incrível para mim fazer parte de um grupo tão especial de profissionais e compartilhar um pouquinho da minha experiência, que dependendo de algumas pessoas não é muito, mas eu vou fazer o meu melhor para compartilhar o que eu tenho de experiência com vocês. Antes da gente começar a apresentação em si, eu só gostaria de fazer uma pesquisa bem rápida. A gente vai utilizar uma ferramenta chamada Mentimeter. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui em 1 minuto. Só me digam se vocês conseguem ver a minha tela. Yes. Se você quiser seguir a sua apresentação... Sim, estou compartilhando agora. Tá. A minha tela. Vocês conseguem ver? Sim. 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 Maravilha. Então, eu vou pedir bem rápido que vocês ou deem uma olhada no QR Code com o seu celular, ou abram uma outra aba no navegador de vocês do computador, e coloquem o endereço do menti.com e o código 61 25 48 36. E a gente vai começar uma parte interativa também da apresentação. Só para garantir que a gente consiga entender um pouquinho mais sobre a audiência de hoje e também garantir que a gente consiga absorver os conceitos de uma maneira mais prática possível. Ok, nós já temos 13 pessoas. Vamos lá. 15, eu acho que no total nós temos no call 44. Então, quando vocês entrarem, só deem um like para a gente conseguir verificar quantas pessoas estão presentes na plataforma. Pode ficar repetindo o like, não, né? Não pode roubar. Não. Mas a gente está quase lá, quase, mais um pouquinho mais da metade. Tá. Falta Perfeito. gente. Quando chegar nos 30. Vamos lá. De repente tem gente que foi pegar um chá, pegar um café, não tá aí. Perfeito, quase nos 30. Quando a gente chegar nos 35, a gente já pode começar. Vamos lá, quem tá faltando aí, gente? Vamos lá.
28. Estagnou, vamos lá, gente. Quem está faltando? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Vamos ajudar o Sam aí, gente. Olha lá. A Um pro opinião de Boninho. vocês é muito importante para nós, então vamos lá. Perfeito, a gente está nos 32. Ok, perfeito. Ok, então vamos começar. Eu vou fazer 4 perguntas bem rápidas, só para a gente alinhar alguns conceitos. E a primeira é, como você classificaria hoje o seu conhecimento de finanças? Né? Nenhum, talvez não seja o assunto que você mais ama na vida. Talvez você saiba fazer algumas contas, alguns cálculos, você se sente confortável com os tópicos, ou você é o mestre dos mestres e é quase um Warren Buffett. Eu tenho quase certeza que o Warren Buffett é o Feijó. É. Maravilha, maravilha. Vai ter Ótimo. direito à réplica depois. Vai ter réplica e tréplica, viu, Feijó? Feijó e Samuel. Depois eu devolvo para Exatamente. ele. Tá. Perfeito, perfeito. Ok, então a gente consegue já entender um pouquinho de como o nosso grupo é diversificado, né? Então a gente consegue adaptar a apresentação para que seja bem didática também. Perfeito. Próxima pergunta. Você conhece os indicadores chaves de desempenho da sua empresa, financeiros e operacionais? Se você não sabe o que são indicadores chave de performance e de desempenho, não tem problema nenhum, a gente vai conversar sobre isso durante a apresentação. Se você conhece alguns, também não tem problema nenhum, a gente vai discutir um pouquinho mais em detalhes. E se você conhece todos os indicadores-chave do seu negócio, parabéns. Eles vão ser muito importantes para a nossa conversa de hoje. Maravilha. Perfeito. Temos todas as respostas. A próxima, se necessário, você saberia calcular e avaliar a lucratividade e os investimentos de inovação na sua empresa? Não, também não tem problema nenhum. A gente vai conversar sobre isso hoje. Talvez você tenha algumas dúvidas, não esteja completamente claro. A gente também vai conversar sobre isso hoje. Ou com certeza, e se você sabe, com certeza, parabéns também. Mas o objetivo de hoje é sair daqui com mais conhecimento do que a gente entrou. Então, faz parte da jornada. Maravilha. Ok, temos as respostas. E a última não temos respostas em si. Vocês podem só compartilhar o que é inovação para você. Você tem até 3 palavras que você pode definir inovação. É só para a gente conseguir entender também, com as suas palavras e com a sua perspectiva, o que é inovação. Isso pode ser muito diferente para cada pessoa. E também é importante para que a gente entenda. Disrupção, diferencial, competitividade. Vamos lá. Resultado, nota fiscal emitida. Sim, também. Tecnologia, qualidade. Descoberta de novo valor. Ótimo. Disrupção, fazer diferente. Uhum. Isso é muito interessante, porque a gente consegue realmente ver as diferentes perspectivas sobre inovação. É uma palavra só, mas ao mesmo tempo a gente tem significados muito diferentes para as pessoas. Ou não tão diferentes, mas que eles também conseguem dar diferentes perspectivas sobre o mesmo assunto. Maravilha, maravilha. Eu vou compartilhar depois com vocês essas informações e também elas vão ficar disponíveis na apresentação no YouTube também. Perfeito. Muito obrigado a todos pela participação. Eu acho que ajuda muito a entender como a gente pode começar os próximos passos da apresentação. Eu vou compartilhar com vocês agora
o início da apresentação, só um minuto. Você está conseguindo ver o slide? Só está cinza ainda. Sim, é isso mesmo. Finanças. Opa. Está conseguindo ver? Sim, finanças como parceira estratégica de inovação. Isso, maravilha. Perfeito. Vamos começar com o tópico em si. Eu tive uma conversa algumas semanas atrás com o Fernando, e a gente sempre fala sobre inovação, né? Em todas as conversas, em todos os Bora Talks. E eu acho que o timing também é muito perfeito, porque foi exatamente depois da apresentação fantástica do Dieter na semana passada. É uma continuação de alguns dos conceitos e informações que ele passou, mas com uma perspectiva um pouco mais financeira. Fiquem à vontade de me interromper ou levantar a mão. Eu só não consigo ver as informações do chat, então, se alguém puder só me dar um toque quando alguém tiver uma pergunta, é só me avisar, tá bom? Perfeito. Então, o tópico de hoje é finanças como parceira estratégica de inovação. Como eu já disse antes, talvez para alguns empreendedores não seja o assunto mais amado, mas é um assunto de extrema importância para qualquer negócio. E eu espero conseguir trazer alguns novos conceitos e cristalizar outros que vocês já conhecem. A nossa agenda de hoje vai ser compacta, bem objetiva, mas a gente vai conseguir passar por algumas informações bem distintas. Eu vou fazer uma rápida introdução sobre mim mesmo e a minha carreira até o momento. A gente vai discutir alguns aspectos da estrutura da área financeira, inteiramente mais focada no escopo de finanças em uma empresa, não o mercado de capitais e todas as outras conversas que também podem partir do ponto de vista de finanças. E, por último, falar sobre a participação de finanças no processo de inovação e como ela pode contribuir com o sucesso da companhia. Um ponto importante, de novo, é que a gente vai passar por alguns tópicos compartilhados na apresentação do Dieter na semana passada, que foi incrível. Muito obrigado, Dieter, por todas as informações e me ajudaram também a preparar alguns dos tópicos para essa semana. Então, sobre mim, meu nome é Samuel Torres, eu tenho 33 anos, nasci em São Paulo, capital, mas eu vivi praticamente toda a minha infância e adolescência no interior de São Paulo, na região de Campinas, Sumaré. Sou formado em administração em comércio exterior pela PUC de Campinas, tenho pós-graduação em administração pelo Programa de Desenvolvimento Executivo da FGV, e da parte profissional, como muitas e muitas famílias brasileiras humildes, eu comecei a trabalhar muito cedo para ajudar a pagar as contas em casa, desde os 15 anos. Então, antes de começar a minha carreira na área financeira, eu já tinha feito bastante coisa. Eu trabalhei com pesquisa, prostituta em Beleza na rua, parava pessoas no meio da rua, no centro de Sumaré. Fui professor de escola de informática, um assunto que eu gosto até hoje. Eu trabalhei em call center, fui até professor substituto de escola pública por 6 meses, quando eu comecei a faculdade, porque era uma opção que também existia no momento. Mas eu sou muito grato por essas experiências também, porque elas me ajudaram a criar uma perspectiva única sobre a minha vida profissional. E aí, da área financeira em si, eu tenho trabalhado pelos últimos 14, 15 anos na área financeira. Comecei como estagiário da Kuehne+Nagel, Brasil, é uma das maiores empresas de logística do mundo. Comecei como estagiário, fui efetivado, e me mudei para São Paulo em 2012 como analista de controladoria. Eu era praticamente focado em projetos de análise de lucratividade naquele momento, né? Lidando com vários embarques, cada informação em cada embarque que a gente tinha uma maneira de avaliar a lucratividade deles. Depois eu fui para a Avianca, empresa que não está mais entre nós, mas naquele momento foi extremamente importante para a minha carreira. Eles estavam em plena expansão entre 2012, 2013, 2014, comprando vários aviões, investindo grandemente em serviço. Acho que, do ponto de vista de carreira, para mim foi quase um MBA, eu aprendi muito.
E eu desenvolvi vários projetos relacionados à modelagem financeira. Então, como a gente conseguiria entender o negócio do ponto de vista financeiro e se planejar para o futuro. Essa era a minha principal função. E também todos os indicadores de performance da empresa. A gente tinha mais de 100 indicadores que precisavam ser acompanhados todos os meses pelo board da empresa, e eu era responsável por consolidar as informações, analisar e tentar entender para compartilhar com o board da empresa. Depois eu fui para a Laureate, a Laureate International Universities, ela era, no Brasil ela ainda existe, mas no Brasil ela acabou saindo. Ela era a holding que era dona de várias universidades no Brasil, entre elas a Embi Morumbi, a FMU, a Universidade do Norte em Manaus, a Unip, a Universidade Potiguara em Natal, a FADERGS e a Uniriter no Sul, e também foi um período muito interessante da minha carreira, porque eu consegui focar na análise de performance, nas discussões mais estratégicas, porque como eu estava ali na holding, suportando todas as análises que seriam enviadas depois para o nosso headquarter nos Estados Unidos, eu conseguia ter um entendimento do negócio. Então, eu precisava analisar toda a performance do negócio e também eu era responsável pela parte de investimentos em CAPEX no Brasil, que são praticamente os ativos fixos, né? Então, se a gente fosse lançar um novo curso, se a gente tivesse investimentos em um novo curso, um novo laboratório, um novo prédio, eu era a pessoa envolvida nesse processo para ajudar a tomada de decisão. E aí, em 2016, eu fui convidado para me tornar parceiro de negócios global da Avon para a área de marketing, focado na área de inovação, focado no desenvolvimento de novos produtos. E foi incrível também, uma experiência muito, muito legal, porque eu consegui, naquele período, entender do início ao fim o processo de lançamento de um produto. Da cabeça da pessoa de marketing, o conceito, o que ela imaginava para aquele produto, até chegar na mão do cliente. E para mim isso foi de extrema importância, porque também me ajudou a entender mais um tipo de negócio, mais um tipo de estrutura, do ponto de vista de finanças também. E aí, em 2018, algo muito importante aconteceu na minha vida. A oportunidade acabou me encontrando preparado para ela. Eu até contei essa história para o Fernando, que em 2018 eu fui de férias para a casa de uma amiga na Suíça, e ela me disse que ela ainda estava trabalhando na KM, onde a gente se conheceu quando eu comecei como estagiário. E ela disse, olha, estão procurando alguém com o seu perfil. Você estaria interessado em conversar, em conversar com o diretor financeiro de lá? Talvez aconteça. E eu falei, por que não? Se não acontecer, pelo menos eu vou ter a oportunidade de conversar com alguém fora do Brasil. E aí, naquele momento, já não tinha mais trem, estava muito caro, os voos estavam muito caros. Eu pulei num ônibus de Zurique até Amsterdã, 12 horas. Cheguei na entrevista destruído, mas tive uma conversa muito, muito bacana com o diretor financeiro. E 3 dias depois, eu recebi a proposta para mudar para a Holanda. Não estava esperando, foi algo muito de surpresa para mim também, mas foi uma experiência fantástica, porque, pelo menos naquele momento, toda a carreira que eu tive até aquele momento me levou a estar preparado para aquela posição. Então, eu comecei na KN na Holanda como controller para os negócios de marítimo e aéreo, principalmente focado na parte de aéreo de perecíveis, frutas, flores, da maior operação de perecíveis da KN no mundo, que é na Holanda. E depois, em 2021, eu fui convidado para ser responsável pela área de Accounting Reporting, que é contabilidade e toda a parte de reportes para nossa matriz, que fica na Suíça. Então, foi uma sequência, né, de experiências muito diferentes, mas que ajudaram a entender diferentes negócios, diferentes perspectivas. E aí, para o final, eu acabei também, em 2021, conversando com um grande amigo meu, o Everton Torres, que, apesar de ter o mesmo sobrenome, a gente não é parente.
E ele estava pensando em abrir um novo negócio. Ele é nutricionista, preparador físico há muitos e muitos anos, e viu uma oportunidade no mercado para uma padaria funcional, para pessoas que gostam de padaria, que amam uma padaria, mas que também estão preocupadas em ter uma alimentação um pouco mais balanceada e mais funcional. E foi quando o conceito da padocaria, que foi totalmente criado por ele, começou, e eu me tornei sócio dela em 2021. Então, esse é um pouquinho da minha carreira. Apesar de não ser muito longa, eu acabei tendo exposição em vários tipos de indústria, em vários tipos de departamentos, e me ajudam a ter um pouquinho mais dessa visão financeira, mas também com uma perspectiva operacional. Ok. Então, o Sam sabe que quando eu vi o nome do seu sócio, que eu já tinha visto lá no site, achei só que ele fosse seu irmão. A gente quase se trata como irmão. A gente se conheceu há 10 anos atrás, por acaso, legal. e a gente realmente tem uma relação de irmão. Então, quando as coisas precisam acontecer, elas acontecem naturalmente. Que bom. Maravilha. Então, falando um pouquinho sobre a estrutura e o escopo do departamento financeiro. Talvez para algumas pessoas isso é só, de novo, bater na mesma tecla, porque elas já conhecem as estruturas de finanças em outras empresas, ou até na sua própria empresa, mas é importante que a gente consiga trazer todos para a mesma página. Então, existem várias áreas diferentes dentro de finanças. Eu vou trazer algumas das principais, mas dependendo da empresa, dependendo da indústria, dependendo do tamanho da empresa, elas vão ser completamente diferentes. Né? Mas algumas dessas áreas, elas continuam sendo muito centrais para a área de finanças. Então, começando com tesouraria. A tesouraria é a área que vai garantir a saúde do seu fluxo de caixa. E, independentemente do tamanho da sua empresa, ela é extremamente crucial e importante para que você continue fazendo negócio. Né? Muitas empresas hoje, elas vão à falência por falta de gerenciamento do fluxo de caixa, do contas a pagar, do contas a receber. Por exemplo, se você recebe em 30 dias dos seus clientes, mas se você recebe em 30 dias dos clientes, mas você paga os seus fornecedores em 15 dias, sua receita pode ser enorme, mas dificilmente você vai conseguir sobreviver por muito tempo, porque você vai ter que financiar essa diferença entre o que você recebe dos seus clientes e o que você paga para os seus fornecedores do seu próprio bolso, que é o que a gente muito no alto nível chama de capital de giro também. Tá? Então, só uma pergunta, uma perguntinha. Está claro aqui um alinhamento, né, que você falou do seu toque de hoje com o do Dieter, né, que falou de planejamento estratégico. O quanto você tem visto a tesouraria, especificamente, um pouco mais destacada do que o financeiro inteiro, fazendo parte do planejamento estratégico? Porque é totalmente estratégico isso, né? É extremamente estratégico, mas eu acho que também depende muito de como a empresa é estruturada. Por exemplo, existem empresas em que, eu até vou falar um pouquinho depois, elas têm uma área de planejamento financeiro que lida com essa tradução da estratégia para a área financeira e a conexão e essa conversa entre a área financeira e a área operacional. Então, em vez de falar diretamente com a tesouraria, eles têm essa etapa de tradução, porque nem sempre a área financeira vai conseguir compartilhar as informações com a área operacional de uma maneira que elas vão se entender completamente. Então, algumas empresas, não são todas, mas algumas empresas, elas têm essa área de planejamento financeiro ou de parceiros de negócios, de finanças, que ajudam a fazer com que essa tradução seja um pouquinho mais fácil. Né? Mas também pode ser que em alguma companhia a tesouraria converse diretamente com o negócio, vá atrás deles e consiga negociar, por exemplo, ok, vamos mudar o jeito que a gente lida com alguns fornecedores, vamos negociar com alguns clientes para que eles paguem antes, porque no final das contas você precisa lidar muito bem com essas duas partes importantes do seu negócio,
né? Você tem fornecedores que eles precisam ser pagos para que você continue entregando seus produtos, mas você também precisa fazer com que seus clientes paguem em tempo para que você consiga arcar com essas responsabilidades que você tem com seus fornecedores. Ficou claro? Joia. Maravilha, maravilha. Então, vamos para outro departamento, que é a contabilidade. Tá? A contabilidade, ela cuida dos registros das informações financeiras, do balanço patrimonial. E, muitas vezes, se bem estruturada, ela pode garantir uma vantagem competitiva muito grande em relação a como as informações são disponibilizadas para as áreas estratégicas, né? Então, por exemplo, vamos com um exemplo muito, muito básico. Se você recebe uma fatura que é relacionada a custo de matéria-prima e ela acaba sendo registrada nos seus livros de contabilidade ou no seu sistema que você usa como um custo diferente do que seria de matéria-prima, isso vai realmente ter um impacto muito grande em como você vai tomar suas decisões depois, se você estiver analisando a sua área financeira, né? Ou os números das suas demonstrações financeiras. E isso é muito importante do ponto de vista não só de processo, mas também do ponto de vista estratégico, que essa área esteja alinhada e entenda quais são as consequências das atividades dela, né? Depois nós temos também a área fiscal e tributária. Todos nós sabemos o quão complexo é o sistema tributário brasileiro, com novas leis e regras sendo discutidas quase todos os dias, né? Por isso ela é uma área muito crucial para o planejamento tributário, para o planejamento fiscal, para entender onde estão as oportunidades em relação a tipo de produto, a matéria-prima, aos serviços, aonde você vai apurar e quando você vai apurar, e garantir que você vai estar em dia com as suas responsabilidades fiscais, né? Então, ela também é uma área extremamente importante e crucial para qualquer empresa. Depois a gente tem a parte de planejamento financeiro, que é o que eu estava comentando antes. Se a contabilidade ela cuida dos registros do presente e do passado, você recebe as suas faturas, você registra no seu sistema de contabilidade e etc. A área financeira ela ajuda a discutir o futuro, por exemplo, com orçamentos, com previsões, projetos. Ela consegue entender quando você tem, por exemplo, variações entre o que você esperava e o que você tem na realidade. Ela é aquela área que vai ajudar a entender essas variações. E como você precisa fazer ajustes ali no seu processo e no caminho para conseguir ainda atingir o objetivo que você tinha no começo. Tá? Então, é uma área também extremamente importante. Depois a gente tem a auditoria interna. A auditoria interna é como se fosse a sua polícia interna da empresa. E isso dependendo do tamanho, independentemente do tamanho da empresa, ela também vai ser importante. Porque você vai conseguir entender se a forma que você utiliza as informações, registra as informações, paga os seus fornecedores, recebe dos seus clientes, ela está alinhada com as regras e com o que deveria reger o seu negócio. Né? Só uma pergunta. Sim. Para o pessoal ter um entendimento melhor aqui. Empresas de grande porte, só como a sua, os profissionais de cada uma dessas áreas são extremamente especialistas e ficam ali, ou ocorre uma migração? Ocorrem migrações. Por exemplo, no meu caso, eu era de planejamento financeiro, de controladoria, e fui para a área de contabilidade, né? Principalmente porque eu entendi que para minha carreira também seria muito importante ter esse tipo de conhecimento. Mas existem muitas intersecções, né? Existem muitas informações e atividades que são conectadas entre essas áreas de finanças. E como eu disse antes, dependendo do tamanho da empresa, mesmo que seja uma empresa pequena, você ainda vai ter esses mesmos departamentos, mas eles vão estar focados em uma pessoa ou em duas pessoas, né? Eles ainda estão presentes em qualquer empresa, independente do tamanho, mas elas não vão estar separadas em pessoas diferentes,
né? Tá. E aí a última parte, ou o último departamento que eu gostaria de falar sobre relações com investidores. Existem empresas grandes, ou mesmo que seja uma empresa pequena, se você tem um investidor, dois investidores, você também precisa entender quais são as informações que você vai compartilhar com eles, qual é a periodicidade, como que vocês vão tomar decisões sobre o futuro do negócio. Então, é uma área também que é muito importante. Como eu disse antes, esses aqui são apenas alguns exemplos das áreas muito focadas em finanças em si, mas dependendo da empresa, aqui também poderiam estar, por exemplo, a área de compras, suprimentos, a área de gerenciamento de real estate, que é toda a parte de estrutura física, né, de prédios, todo aquele gerenciamento de administração também, ele pode estar respondendo direto para a área de finanças. Isso depende muito da empresa, mas, no geral, essas são áreas que vão estar presentes em empresas de todos os tamanhos, independentemente se seja uma empresa com uma pessoa só, ou que seja uma empresa com milhares de pessoas. Alguma pergunta? Algo não ficou claro? Fiquem à vontade para perguntar. Vamos lá, galera. O áudio está aberto aí. Eu tenho uma pergunta. Com licença. Será que seria bom a gente ter um sócio específico só para finanças, para uma startup que está começando? Tipo, a gente está começando nossas operações agora, e uma das coisas que eu estou vendo por experiência própria é que, por exemplo, a gente está em 3 sócios, um de marketing, um de tecnologia e eu com a gestão. E eu não estou conseguindo lidar tanto com a parte comercial quanto com a parte de financeiro. Então, seria bom ter outro sócio para isso? Eu acho que a pergunta é óbvia, né? Mas Sim, mas é importante que se faça também, né? Sim, pelo menos na minha opinião, e não puxando para o meu lado, porque eu também sou uma pessoa de finanças, mas é muito importante, porque você consegue utilizar essa função não apenas para as atividades que são corriqueiras, mas também para a área estratégica, que é o que a gente vai conversar nos próximos passos, né? E entender que você consegue utilizar como uma vantagem competitiva ter uma pessoa de finanças que vai te ajudar a entender aonde você pode chegar, quais recursos você precisa, como que você vai planejar os próximos passos, né? Porque é muito difícil você saber aonde você quer chegar se você não sabe quanta gasolina você vai precisar, né? Então, é muito importante. Eu vou até complementar, Sam. Eu acho que eu posso falar que no início de uma startup, o planejamento só financeiro é quase mais importante que o produto em si. Porque o produto ele vai ser pivotado a cada momento. E se não for só pivotado, só você errou. E o planejamento só financeiro é a sustentação para que esse processo ocorra. Né? Tem uma frase clássica também, que startup pode não estar vendendo, mas o boleto está chegando para pagar. Exatamente. Isso é algo que nunca vai atrasar. Isso aí. E se você quer ter uma chance um pouquinho maior que os outros, assista o Bora Fazer Talks do Samuel Torres lá no Bora Fazer Talk. Exatamente. E se vocês tiverem algumas dúvidas, mesmo depois da apresentação, fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Dependendo da agenda, eu vou fazer o melhor que eu puder para ajudar vocês também, pelo menos dar alguma direção. É algo que eu realmente gosto de fazer. Então, fiquem à vontade para mandar mensagem, se tiverem alguma pergunta também depois. Obrigado. De nada. Ok, então vamos entrar no ponto principal da nossa apresentação, que são Sam, finanças. Ô Samuel, eu vou te Claro. interromper aqui, porque O o nosso Marcos- embaixador, já no Japão, Marcos Morichik, vai dar uma interferência aqui. Fala, Marquinhos. Eu só queria saber, assim, na questão da controladoria e do compliance, onde que entra nesse esboço, essas duas áreas aí, né? Que geralmente aqui no Japão nós temos forte, que é a controladoria, né, que a gente chama de Kansayako aqui, e o compliance, né, de fiscalizar essa questão de auditar tudo isso aí.
Sim. No slide anterior, eu mostrei a parte de planejamento financeiro, porque é uma questão de nomenclatura também. Quando eu mudei do Brasil para cá, para a Europa, aqui eles falam ou chamam de controladoria, mas no Brasil eles também chamam de planejamento financeiro. Algumas atividades, elas são muito, muito similares, né? Então, a parte de controladoria, que é também esse controle, mas também focado com entender o negócio do ponto de vista financeiro e como você vai levar isso para frente, ela foi coberta pela área de planejamento financeiro. E compliance, que também é extremamente importante, ela fica na parte de auditoria interna, ou é coberta pela área de auditoria interna que eu mostrei antes. É só uma questão mais de nomenclatura mesmo, mas elas performam da mesma forma. Pode seguir, Sam. Maravilha. Ok, então vamos falar sobre finanças no processo de inovação. Em várias conversas profissionais também com alguns amigos, sempre uma frase é dita que para mim fica na cabeça sempre. Inovação é 1% inspiração e 99% execução. Né? Boas ideias, qualquer pessoa pode ter. Ideias incríveis estão cheias pelo mundo. Mas o segredo está na execução. Eu acho que o Dieter também comentou sobre isso na apresentação da semana passada. Né? A Tesla não criou o carro elétrico. A Apple não criou o smartphone. Mas combinou as tecnologias existentes de uma maneira única que conseguiram trazer um produto inovador e uma experiência diferente. Né? Que é também o Dieter falou na semana passada sobre inovação disruptiva e inovação incremental. Né? A inovação disruptiva é aquela que é criada totalmente de uma maneira nova, que ela quebra paradigmas, e a inovação incremental é aquela que utiliza informações, processos, produtos que já existem e as melhora com o tempo. Né? Que era um pouco do exemplo da Toyota, que foi dito na semana passada. E já foi o tempo que a área financeira era apenas responsável por manter as contas pagas em dia, né? Que é o que a gente acabou de falar sobre o departamento financeiro. Nos últimos anos, ela tem se desenvolvido de uma maneira muito estratégica para qualquer companhia, porque todas as vezes que você entende o seu negócio do ponto de vista financeiro, você também consegue traduzir a sua estratégia quantitativamente. E isso é muito, muito importante. A sua estratégia, a sua missão, o seu propósito, o propósito da sua empresa, elas precisam estar muito, muito, muito claras. Mas se você tem uma estratégia que você não consegue traduzir de uma maneira mensurável, quais são as metas que você vai criar de acordo com aquela estratégia? Né? Como você vai acompanhar isso? Esse é um step muito importante entre você ter uma estratégia uma estratégia boa, uma estratégia ótima, muitas vezes, da execução em si. Né? Então, é muito importante lembrar que a inovação, ela é quase inteiramente parte de execução. Ela é muito importante por causa da execução dela. A área financeira também, do ponto de vista de inovação, ela está lá para desafiar os números e os conceitos que existem. Né? Desafiar o status quo, não aceitar qualquer resposta. Eu já tive milhares de reuniões de finanças em que o diretor de finanças seria aquela pessoa que está ali como advogado do diabo, tentando puxar o negócio para entender aonde a gente pode chegar. Realmente, aquele cliente, ele só pode pagar naquele período? Ou a gente consegue aumentar os nossos preços de acordo com a estratégia que a gente tem de marketing ou não? Né? Existem várias perguntas e respostas que estão ali mesmo para serem desafiadas. Entender o negócio profundamente. A área de finanças, ela precisa entender o negócio. Ela não pode apenas estar focada nos processos de finanças, no pagamento das DARFs, no pagamento dos boletos. Ela precisa entender de onde os números estão vindo. Como você consegue traduzir, de novo, os números para o negócio em si, o que está acontecendo no negócio. Ser uma parceira de negócios, né?
Eu lembro que quando eu comecei na área de finanças, muitas outras áreas operacionais, vendas ou áreas operacionais, elas tinham aquele entendimento de que a área de finanças, ou o cara de finanças era aquele que ia negar tudo. Não vou aprovar esse custo. Vamos cortar tudo que a gente pode, né? Não é mais essa a função de finanças, não é só essa a função de finanças, né? Também é a função de estar do lado do negócio e fazer o melhor para levar esse negócio para o futuro. E aí é o último passo, que é ajudar a construir um futuro sustentável, né? E quando a gente fala de um futuro sustentável, não é só do ponto de vista ambiental, mas é garantir a existência do seu negócio daqui a 5, 10, 50 anos. Como que você estrutura o seu negócio hoje? Quais são as atitudes que você toma hoje no seu negócio que vão garantir que ele exista por muito tempo, né? E tudo isso começa hoje. Começa com como você entende e usa a área financeira e o conhecimento financeiro para gerar essa vantagem competitiva. E aí eu gostaria de trazer um pouquinho do exemplo da Padocaria, que é a empresa que eu sou sócio. Hoje, e desde o começo da empresa, a gente se preocupou muito em ter as informações e os dados disponíveis, né? A gente utiliza sistemas de gestão, os totens também para controle de pedidos, também os sistemas para entender quão eficiente é a nossa operação, para controlar os custos, para controlar como a gente desenvolve os produtos, quais são os produtos que são mais relevantes para o mercado em que a gente está atualmente. Tem uma frase que eu levo muito para a minha vida, que é do Edward Deming, que diz, "In God we trust, all others must bring data." Em Deus nós confiamos, mas todo o resto precisa trazer informação, precisa trazer dado. Não significa que você não vai tomar decisões do seu negócio de acordo com o que você sente, de acordo com o seu instinto, né? Porque isso é muito importante para qualquer empreendedor. Mas não é só isso que vai trazer o resultado para o seu negócio, né? Você tem um instinto e depois você precisa fazer os cálculos, tentar, colocar no papel o que precisa ser feito para que aquele instinto e decisão que você está tomando, ela tenha também um resultado efetivo. Maravilha. E aí a gente vai entrar agora na parte de indicadores de performance, porque é o que eu comentei no slide anterior. Quando a gente se preocupa com, desde o começo, entender como a gente pode usar as informações de uma maneira mais vantajosa para o negócio, a gente entende como utilizar as informações e estruturar as informações de uma maneira que ela seja mais compreensível, né? Então, eu vou compartilhar um exemplo muito clássico. Você sai para trabalhar de manhã, você entra no seu carro, você checa a quantidade de gasolina no tanque, você faz os cálculos na sua cabeça se você consegue chegar no destino. Ou se você tem um espírito um pouquinho mais aventureiro e é uma daquelas pessoas que você olha o seu carro, você vê que está quase na reserva e você fala, eu conheço meu carro, eu sei que eu posso chegar até o posto de gasolina. Isso vai ser algo também importante para você. Você vai até o posto de gasolina, você enche o tanque e na estrada você sempre está de olho se a velocidade está correta, de acordo com as regras viárias. Se você entende esse conceito de acordar de manhã, entender o que você precisa para seguir em frente no seu dia, você já entendeu todo o conceito de indicadores-chave de performance. Porque são aqueles indicadores, aquelas informações que estão ali disponíveis para que você tome decisões, para que você gere ações, né? Se a gente dá uma olhada nos indicadores como um todo, eles precisam ser mensuráveis. Eles precisam ser calculáveis de alguma forma. Você precisa conseguir medi-los de alguma maneira, né? Porque senão você não vai conseguir acompanhar o desenvolvimento deles. Eles precisam... Sam, sim. Eu queria citar uma frase famosa aqui do meu mestre e professor Drucker,
É o seguinte, então não tem nada mais perigoso do que ter sucesso e não saber de onde ele vem. Exatamente. Exatamente. E é por isso que o título da apresentação é Tomada de Decisão Baseada em Dados, né? E aí eu não estou falando só de Big Data, de inteligência artificial, mas se você tem uma planilha de Excel em que você coloca as informações do seu negócio e você consegue categorizar essas informações de acordo com o tipo delas, de acordo com o período delas, você já está construindo uma base de dados que pode gerar vantagens competitivas para você depois, para tomada de decisões. A gente não está falando de nada extremamente moderno, a gente está falando de uma maneira de pensar, de um modo de lidar com o seu negócio. Sim. Então, como eu disse, os indicadores de performance, ou KPIs, conhecidos mundialmente, eles precisam ser mensuráveis, eles precisam ser periódicos, eles precisam ter um período. Você vai fazer esse acompanhamento mensal, vai fazer esse acompanhamento por semana, você precisa ter esse tipo de periodicidade muito clara, porque aí você consegue acompanhar o desenvolvimento. Essa semana eu estou melhor que a semana que vem, que a semana passada. E na semana que vem eu vou estar melhor do que essa semana. Você consegue entender como é o desenvolvimento desses indicadores. Os indicadores também, eles precisam ser relevantes, né? Se você entrasse no seu carro e não tivesse um indicador de gasolina, seria muito difícil você utilizar o seu carro, porque ele é extremamente essencial, ele é relevante para aquele objeto. E a mesma coisa com o seu negócio, você precisa entender quais são os indicadores que movem o seu negócio. E isso depende muito do tipo de negócio que você tem, a indústria que você está, o tamanho do seu negócio. E a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de indicadores no próximo slide. Os indicadores, eles também precisam ser objetivos. Como a gente conversou antes, a gente precisa saber onde a gente quer chegar. A gente precisa saber quais são as metas que nós temos, de acordo com o seu planejamento estratégico. Aonde você quer estar daqui 1 ano, daqui 5 anos? Qual é o seu planejamento de longo prazo, né? Essas informações são muito importantes quando você está desenvolvendo os seus indicadores, porque elas vão trazer esse aspecto mais de urgência. Porque se você sabe que você precisa atingir um certo número no mês que vem, você vai agir de acordo com a urgência daquele problema ou com a urgência daquele item. Tá? E o último step é que os indicadores, eles precisam gerar ações. De novo, se você olha o ponteiro de gasolina do seu carro e você não tem gasolina suficiente, você para no posto de gasolina e você enche o tanque. Ou coloca o quanto você precisa para chegar no destino. Gerou uma ação. Aquele indicador gerou uma ação que vai fazer com que você chegue mais perto do seu objetivo. É a mesma coisa com os indicadores da sua empresa. Ficou claro a estrutura desses indicadores e como eles funcionam? Ok, vou seguir em frente então. Então vamos para alguns exemplos, né? E isso você pode encontrar em muitos lugares. Quais são os tipos de indicadores, dependendo do departamento, dependendo do negócio? Eu não vou falar sobre todos eles, porque a gente ficaria aqui por horas, mas eu vou discutir sobre alguns dos mais importantes. Por exemplo, do ponto de vista financeiro, né? A sua receita é algo um pouco mais simples. Você consegue acompanhar o desenvolvimento da sua receita. Mas a receita pela receita, ela não é uma informação crucial, né? Ela é uma informação importante, mas ela não vai dizer como está o seu negócio só pela receita, né? Para isso, você tem outros indicadores complementares. Você precisa ter indicadores que complementem uns aos outros e que consigam criar essa imagem do seu negócio, né? E do desempenho do seu negócio. Por exemplo, a margem bruta, né? Qual é a sua margem depois que você tem sua receita, você tirou os seus custos diretos, por exemplo, você tem um produto, você tem
pão, por exemplo, e você tira os custos de matéria-prima, né? A mão de obra direta que foi utilizada para fazer aquele pão, né? Isso é o conceito da margem bruta. Isso você consegue acompanhar de uma maneira mais estruturada, e você precisa acompanhar isso de uma maneira mais estruturada, né? A margem líquida, que são os custos, depois que você tirou os custos diretos, todos os outros custos de estrutura, por exemplo, o aluguel, a sua água, luz, todas as outras partes da estrutura que são importantes para que você continue funcionando, né? E aí, depois de que você tira todos esses custos e todas essas despesas, você consegue entender qual é a sua margem líquida. E podem ser, muitas empresas, elas têm esse cenário, que elas têm uma receita gigantesca, elas têm uma margem bruta que é mais ou menos interessante, e quando chega na margem líquida, elas não têm quase nada, né? E isso acontece muito, muito em muitas empresas, né? Principalmente porque depende da estratégia que elas têm naquele momento. Talvez seja totalmente esperado, talvez não seja. E é por isso que você precisa ter um entendimento desses indicadores, né? E como eles serão desenvolvidos de acordo com o seu planejamento estratégico. A gente tem o fluxo de caixa também. Quanto de dinheiro você tem no caixa para conseguir pagar os seus fornecedores ou pagar suas contas nos próximos dias? Qual é a sua eficiência de capital de giro? Quanto tempo você tem de capital de giro para conseguir manter o seu negócio? Qual é o retorno sobre o investimento que você fez nesse negócio? Esses são indicadores muito, muito importantes, porque você também começa a entender um conceito muito importante de finanças, que é o valor do dinheiro no tempo, né? O dinheiro que você tem hoje, se você tem R$ 1.000 hoje, ele não vai ser, você não vai conseguir comprar exatamente o teu mesmo poder de compra daqui a um ano, né? Ou mesmo que você invista esse dinheiro, o que seria melhor, investir esse dinheiro hoje e conseguir coletar os juros ou fazer um investimento no negócio? Essas são informações essenciais para quando você faz o seu planejamento, para quando você começa a tentar entender quais são os investimentos em inovação que você vai fazer, né? Então, todos esses indicadores são extremamente cruciais para qualquer negócio. Normalmente, os financeiros, eles são comuns em diferentes empresas, né? Independentemente do tipo de indústria ou do tipo de tamanho de empresa, esses são indicadores que você pode utilizar facilmente. E nós também temos indicadores mais operacionais. Por exemplo, numa companhia aérea, a receita por assento por quilômetro, isso é o que a gente acompanhava na Avianca, por exemplo. Ou em um restaurante, qual é o seu percentual de produto presencial e de produto de entrega do delivery? Como você vai usar essa informação para gerenciar qual é o tipo de mão de obra que você precisa, quando você vai gerar esse produto, quais são os horários do dia que são melhores para a sua produção e para a entrega daquele produto, né? Você consegue começar a entender o seu negócio de uma maneira muito mais estruturada e de uma maneira muito mais estratégica também, né? A parte educacional, número de estudantes, retenção de estudantes, taxa de evasão, taxa de graduação, esses são indicadores que vão conseguir te ajudar a entender como você vai desenvolver ações para melhorar esses indicadores que, no final das contas, também vão melhorar a sua receita, vão melhorar a sua lucratividade. Ou, por exemplo, em uma fábrica, as suas unidades produzidas por hora, sua produtividade, seu giro de inventário, quantos dias você tem de inventário no seu estoque, né? Qual é a sua capacidade de utilização? Você está utilizando toda a sua capacidade fabril ou não? Você precisa entender essas informações, esses números, porque, por exemplo, se você recebe um pedido muito grande de várias unidades, mas você não tem capacidade fabril para entregar isso, você também não vai conseguir desempenhar as suas atividades como você deveria. E a sua relação com o cliente também pode ser danificada. Então, todos esses indicadores, eles são cruciais para você tomar as decisões dentro da sua empresa. A gente poderia conversar sobre esse assunto por horas, porque existem milhares e milhares e milhares
de indicadores em empresas. Mas eu espero que tenha ficado um pouquinho mais claro esse conceito também. Alguma pergunta sobre esse tópico? Vai lá, Marcos, depois eu. Ó, desculpa, é que eu nasci dentro do escritório de contabilidade desde os meus 14 anos no Brasil e também trabalhei 4 anos no escritório de contabilidade japonês e também trabalhei muito nessa área, né? Então, eu tenho a formação contábil, mas a minha paixão é marketing. Eu gosto do que os números nos mostram para tomar decisões. Eu queria fazer um comentário. Aqui no Japão, nós trabalhamos todas as empresas de lucro real. Então, nós conseguimos fazer um bom planejamento, porque já está dentro da cultura. Aqui trabalha por orçamentos anuais, né? Então, nós já temos que estabelecer dentro do planejamento orçamentos e com projeções de cenários. Aqui no Japão, quando a gente fazemos essa projeção, mostrando de 3 anos, né, de uma empresa, o cenário de pessimista, realista e otimista, ela só pode variar 5% para cima ou para baixo. Uau. Né? E no Brasil, eu encontrei essa dificuldade. Eu estou 1 ano operando aí. Primeiro que, para a gente fazer um planejamento, tem que começar pelo simples, lucro presumido, lucro real, porque o imposto vai interferir muito na questão do lucro da empresa. Exatamente. Né? Uma outra questão, aqui no Japão, o lucro líquido já é definido pelo governo. Por quê? Porque você paga imposto sobre o lucro, retirada de lucro aqui no Japão. Então, você tem que aumentar patrimônio ou aumentar operações para você não pagar imposto, porque isso gera mais emprego. Então, já existe pelo governo já uma taxação por segmento. Né? Vamos dizer assim, e no Brasil, retirada de lucro, por enquanto, está isento, não pagamos imposto, isso eu achei maravilhoso. E nas projeções, aí no Brasil, eu vejo uma discrepância, né? O cara joga uma projeção, ele quase 100% para cima e 100% para baixo. Então, essa dificuldade de... as pequenas empresas no Brasil, eles não conseguem fazer uma projeção financeira porque a contabilidade dele não é nem feita no lucro real. Entendeu? Então, ele não consegue ter esses dados aí suficientes. Então, esse comentário no sentido de mudar a cultura do empresário do Brasil, né? A primeira coisa que eu fiz aí no Brasil, a gente adquiriu um escritório de contabilidade e um escritório de assessoria jurídica, né? Justamente para ter essas duas bases aí. Tá? Uma outra questão é a questão das métricas, de como medir o impacto social. Isso eu estou dando muito trabalho, porque nós estamos trabalhando com startup de alto impacto social. Então, não é somente o lucro líquido que ele vai apresentar, mas qual o impacto que ele vai trazer para a sociedade. Então, essas métricas ainda não são bem informadas, eu desconheço, né? Então, a gente está pesquisando de como medir, por exemplo, numa startup, o que ele está trazendo de impacto social. Então, se você tiver alguma ideia, eu gostaria de ouvir. Sim, essa é uma área extremamente importante ultimamente, é a parte de ESG, né, Environmental, Social and Governance, que hoje em dia é o que limita ou que abre portas para muitas empresas, né? Muitas empresas de investimento, elas só investem em outras empresas que possuem esses níveis de ESG e esses indicadores claros, né? Dependendo do tipo de empresa, por exemplo, hoje em dia, os requerimentos da empresa aqui na Holanda, eles começaram com a parte de diversidade, por exemplo, né? Quais os percentuais que você tem de homens, mulheres, quais são, por exemplo, o valor que você utiliza para doações, qual é o valor que você utiliza para desenvolvimento dos seus funcionários. A gente tem alguns controles e algumas regras que ajudam a gente a entender ou separar quais são os investimentos que a gente faz em pessoas, né, no desenvolvimento dessas pessoas. E isso também é utilizado como informação para a parte de ESG. Então, ela ainda não é muito clara, né, como você vai desenvolver um modelo para cada tipo de empresa, porque cada tipo de empresa vai ter um impacto diferente social e também ambiental, mas ela começa com esse entendimento de
onde a sua empresa pode ter impacto, né? Começa com as pessoas da sua empresa. Começa com o investimento que você faz nelas. Começa com como o seu negócio, por exemplo, também faz doações. Quais são os sponsorships, quais são o tipo de investimento que a sua empresa faz em causas sociais. Todas essas informações precisam estar disponíveis. E isso depende muito hoje do país, da região, de qual tipo de empresa que você tem, se você é uma empresa que está listada em Bolsa. uma stock exchange, numa bolsa. Tudo isso faz diferença quando você começa a entender esses indicadores de ESG. Mas é um assunto muito, muito, muito interessante e que também pode tomar um tempo gigante, mas muito obrigado por trazer esse ponto tão importante. Tá bom. Sam, a gente está quase aí no nosso horário. Sim. Vamos dar uma acelerada. Sim. É quase o último slide. A partir do momento que a gente consegue entender todos os indicadores operacionais e também financeiros, a gente começa a tomar a decisão de uma maneira muito mais estruturada, né? A gente começa a entender como a gente pode usar essas informações para tomar as decisões necessárias. Então, por exemplo, como a gente consegue aumentar a lucratividade do seu negócio, né? Se você entende a estrutura dele, você consegue separar em algumas caixinhas e consegue analisar o seu negócio de algumas maneiras. Vamos começar com quais são as oportunidades de aumento de receita, porque a sua lucratividade, ela depende da sua receita e dos seus custos, né? Então, por exemplo, com as suas oportunidades de aumento de receita. A receita, ela pode ser separada em preço e ela pode ser separada em volume, né? E isso depende se você é uma empresa que vende serviço ou se é uma empresa que vende produto. Você consegue fazer essa análise do mesmo jeito. Do ponto de vista de preço, você vai lidar com um mix de produtos que você tem. E é por isso que é tão importante você saber quais são os tipos diferentes de produto, qual é a lucratividade que você tem em cada um dos produtos que você tem ou dos serviços que você presta, porque você consegue ajustar o mix. Se você tem um produto que é um pouco mais barato, mas ele sai muito, ele tem muito volume, você precisa, de alguma forma, também conseguir compensar com outros produtos que são um pouquinho mais lucrativos, né? O que vão gerar um pouco mais de caixa para você. Do ponto de vista de volume, você precisa entender se você consegue aumentar o volume porque o mercado cresceu ou porque você conseguiu mais market share, ou participação de mercado, né? E isso é uma discussão crucial para muitos negócios. Você tem vários competidores, vocês fazem as suas projeções, eu quero crescer 5% esse ano, por exemplo, mas o mercado caiu 10%. Como você vai conseguir lidar com isso? Você vai ter que conseguir tirar a participação de mercado dos seus competidores, né? Essas são informações que você precisa ter muito claro na sua cabeça para gerar ações que vão gerar resultado. Do ponto de vista de custos, quais são as oportunidades que você tem de redução de custos, né? Você consegue diminuir seus custos variáveis, por exemplo, ou os seus custos fixos. Do ponto de vista dos custos variáveis, a matéria-prima vai depender exatamente do número de itens que você vende, para que você consiga gerar ou que você consiga ter esses custos de matéria-prima. Ou então, por exemplo, comissões, se você é uma empresa que também gera comissões. Ou então, logística, se você tem uma empresa que gera produtos que vão ser entregues para outras pessoas, você consegue algum fornecedor que consiga lidar com o seu negócio de uma maneira um pouco mais barata ou não. Isso vai depender muito de qual negócio você quer gerar, né? Se você quer gerar um negócio que está totalmente focado do ponto de vista de preço e lutar por preço, porque aí você precisa focar realmente na parte de redução de custos e gerenciamento de custos, ou se você é uma empresa que está mais ligada ao desenvolvimento de valor e você está, por exemplo, no mar azul e não no mar vermelho, que foi um outro conceito do que o Dieter compartilhou na semana passada, e você consegue gerenciar mais a parte de receita do que
apenas custos, né? Do ponto de vista de custo fixo, sua folha de pagamento, as pessoas que você tem, você, dependendo de como o seu negócio está estruturado, você tem flexibilidade para isso ou não? Também a parte de estrutura, aluguel, conta de luz, conta de água, todos esses itens, eles também são importantes para que você entenda qual é a flexibilidade que você tem, e tantos outros itens, tá? Mas eu acho que um dos pontos muito, muito, muito importantes é que você começa essa jornada entendendo aonde você quer chegar, faz o seu planejamento estratégico, começa a entender realmente o seu negócio de todos os ângulos possíveis, traz todos esses indicadores de desempenho que são financeiros, operacionais, para te ajudar a tomar essas decisões. Porque a partir desse momento que você tem clareza sobre esses pontos, aí você realmente pode botar o pé no acelerador e tomar as decisões de uma maneira muito mais consciente, tá? Então, é isso. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Opa, Não só. acabou ainda não acabou. Oh, ok. Ainda não acabou, o pessoal vai chover de perguntas aí. Queria fazer um comentário, né? Eu acho que eu nunca tinha visto uma apresentação tão clara, Sam, de como a gente pode ou aumentar a receita ou diminuir custo. A gente ganha dinheiro, se eu ganhando mais ou pagando menos, né? E nessas duas vertentes tem tantas coisas que a gente só pode se atentar, e principalmente para o pequeno e microempreendedor, para quem está querendo sua startup, se ele consegue dominar essa área, ele tira uma preocupação que consome ele, que é a preocupação de acertar o produto no mercado, ele vai ter mais tempo e mais fôlego para fazer o seu MVP só dar certo, para fazer a validação. Então, é essencial esse planejamento financeiro. Então, já respondendo a pergunta lá no início que o Rafa fez para o Sam, sim, um financeiro numa startup como ar no dia a dia que a gente tem que respirar, sim. Vamos lá, suas perguntas. Fala, Fabienne. Boa noite. Adorei a apresentação. Obrigado. Eu não entendo muito, mas você esclareceu muita coisa e o que me ajudou foi o fato de eu ter trabalhado em grandes empresas multinacionais francesas, como a Danone, a Peugeot, logo que chegou no Brasil, e a Accor Hotel, a parte de hotelaria, né? Porém, eu nunca tive, digamos assim, nenhuma experiência com a parte financeira do negócio, né? Minha parte era comunicação, relações públicas, essas coisas. Bom, eu abri essa empresa, a Hieros, ela é toda voltada para um conceito, para produção de conteúdo, para quebra de paradigmas, para mudança de hábitos, para a saúde, voltada para a longevidade com qualidade de vida e diminuição da dependência das pessoas a partir de uns 75 anos, que tem um custo incomensurável para o país. Tá? Então, eu pergunto, Sam, como que a gente pode mensurar esse produto que é essencialmente conhecimento meu, pesquisa, criatividade, eu tenho muita criatividade, e qual o valor disso? Como que a gente pode mensurar essas coisas que, ao meu ver, são muito subjetivas, né? Eu tenho um grande problema em monetizar isso. Então, toda essa explanação que você deu para mim foi maravilhosa, eu aprendi muito, tive noções de coisas que eu nem fazia ideia, enfim, eu não sabia a diferença entre uma coisa e outra, hoje eu já sei. Obrigada. Que bom. Porém, eu precisaria de um assim... De um norte. Sabe? Sim. Porque esse trabalho com o qual eu lido e que é um propósito,
Uhum. Como que a gente mede isso? O que eu acho que é muito importante é você começar a entender, como eu mencionei antes, da parte da mensuração, o que é quantitativo e o que é qualitativo. Por exemplo, quando eu trabalhava na empresa de aviação, a gente acompanhava os índices, por exemplo, de reclamações, né? Eram muito subjetivos, mas a gente conseguiria entender se a empresa estava a par ou não do nível de qualidade de atendimento que a gente gostaria de oferecer. Porque isso, consequentemente, ajudaria a ter mais visão, as pessoas teriam uma visão melhor da empresa e, consequentemente, elas conseguiriam ter mais confiança de comprar as passagens, por exemplo. Existem em situações em que elas são inicialmente não mensuráveis, porque elas são muito subjetivas, mas que se você quebrar elas de alguma maneira, por exemplo, criação de conteúdo, qual é o número de artigos que você publica? Qual é, por exemplo, o tamanho desses artigos, ou qual é o tempo que você leva para criar esses artigos? Porque se você, por exemplo, coloca um valor para o seu tempo, você consegue também mensurar quanto tempo você investe para criar aquela informação que é muito subjetiva, né? Então, é sempre uma questão de pegar um problema, ou pegar uma situação que ela é muito grande e tentar quebrar ela em pedaços mais digeríveis, né? A gente não come a melancia inteira, a gente corta a melancia em certos pedaços para conseguir comer, né? Então, isso é muito importante, para que você entenda qual é o impacto que o seu tempo e a qualidade de informação, por exemplo, você pode fazer pesquisas com as pessoas que recebem a sua informação, fazer uma pesquisa de satisfação, tentar entender qual é o impacto que isso tem nessas pessoas, do ponto de vista mais quantitativo, quantas pessoas ou qual é a nota que elas dariam, ou também do ponto de vista subjetivo, fazer algumas perguntas abertas e perguntar para elas qual é a sua opinião sobre isso. Você realmente acha que isso trouxe valor para você? Porque quando você começa a entender por esse ponto de vista, você estrutura um pouquinho mais o seu negócio para depois monetizar isso. Obrigada, Sam. De nada. Se precisar de alguma informação, só me manda uma mensagem depois. Muito agradecida. De nada. Galera, mais uma perguntinha aí para eu poder finalizar, em função do avançado da hora. Já são quase 2h para o Sam lá na Holanda. Mais alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. Dieter? Eu estou aqui pensando no avançado da hora, 2h, e eu acabei de jogar lá no LinkedIn já, porque essa parte dos indicadores-chave de sucesso são fantásticas, né? E eu gostei muito dessa tua sintetização e mostrar para o pessoal exemplos em cada uma das áreas, Sam. Espetacular. Fantástico, aquelas 5, 6 colunas ali que você colocou, de departamentos e setores de atuação. Isso ajuda a expandir a mente e realmente mensurar para saber onde vai, né? Foi o exemplo que eu dei na semana passada. Tem que saber onde que você vai até no final de semana, quando você abastece o carro para passear. Exatamente. Parabéns, obrigado. E a gente tem que aprender com aquelas key performance métricas de indústrias grandes e sólidas para usar nos pequenos negócios. Aqui, a lição de casa está ali, né? Não tem que inventar a roda, né? Exatamente. Isso é algo extremamente importante. Se a informação está disponível em algum lugar, não invista tempo criando algo que já existe, se você pode utilizar essa informação que já está disponível. Existem sites na internet que eles possuem listas de KPIs ou de indicadores por setor, por indústria. Isso pode ser uma informação super valiosa para o seu negócio. Sim. Talvez não seja exatamente aquilo que você precisa no detalhe, mas já te dá uma direção. Isso faz uma diferença incrível. Galera,
Chegamos aqui ao fim de mais um Bora Fazer Talks. Eu vou finalizar hoje com um texto meu que eu cruzei essa semana, reencontrei esse texto, eu escrevi na Páscoa de 2018 e publiquei. Eu sempre termino nossos encontros, viu, Sam, com alguma frase, alguma coisa que eu leio, alguma coisa que eu escrevi, e essa frase, esse texto aqui é uma página, foi para falar sobre o renascer que passamos na Páscoa. E achei muito oportuno ler de novo esse texto hoje, uma vez que o próprio Clube Bora Fazer tem sido um renascer diário só na minha vida, e não tenho a menor dúvida que na vida de quem só participa também, porque as pessoas me dizem diariamente isso. Me mandam um recado, me escrevem, me mandam um zap, me mandam um áudio, o quanto que isso muda e transforma. E eu vou ler esse texto aqui, que se chama O Renascer do Empreendedor. O nascer das ideias, dos projetos, dos fracassos e sucessos, de tudo que somos e queremos ser um dia, do melhor que vemos em nós mesmos e queremos ver nos outros. Todos nós começamos a morrer logo que nascemos, naquele exato instante que damos o primeiro suspiro e clamamos pela vida, que nos espera e grita por nós. Vivemos dia a dia este contínuo e eterno renascer, que consigamos incorporar em todas as áreas de nossas vidas esta capacidade de se renovar e de se reinventar. Mesmo após o abate, quando nossas mentes ficam inertes, nossas pernas nos levantam. Neste momento, queremos mesmo sair do jogo, mas isto não é mais possível, pois nós não apenas jogamos o jogo, nós somos o jogo. Esta é a força que nos move, sim, a nós, empreendedores. Somos tudo aquilo a que nos propomos a realizar. Se a essência é verdadeira, a sua realização também. Viva a sua verdade, faça por você, isso mesmo, por você. Seja o centro e a borda. Faça por você, para quem você ama e para quem ama você. A inquietude que nos move é constante. Queremos mais e mais. Melhor e sempre. Mais qualidade, mais mercado, mais vendas, mais empregos gerados, mais impostos pagos e, acima de tudo, mais transformação e mais pessoas empreendendo. Existem duas formas de se mudar o mundo. A primeira com a caneta, ou seja, com a utilização das ideias. A segunda com a espada, a utilização do poder. Que cada um de vocês, em sua jornada empreendedora, consigam encontrar a caneta correta para mudar e influenciar a cabeças dos que transportam as espadas. Renasçam hoje, amanhã e sempre. Bora fazer, minha nação, a sua dose de negócios, coragem e fé. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Sam. Fica com Deus, querido. Conte com a gente no Clube Bora pessoal. Fazer. A gente tem muito orgulho de ter você como nosso embaixador na Holanda. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau, Vocês gente. tenham uma semana Obrigada. incrível. Tchau, Tchau. Fica com Deus. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado, Tchau. Sam. Muito obrigado, Fernando. Pessoal. Muito obrigado a todos. Tamo Excelente junto. semana para vocês. Um abraço. Falou, pessoal. Tchau a todos, até semana que vem. Qualquer coisa, estamos sempre online. Falou.